Pai seja convosco. Vamos colocar em pé. Deus seja louvado. Vou chamar os músicos aqui para ocupar a tribuna, o altar. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, né? Para o povo israelita: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Agora a gente entende o porquê, né? O friozinho, eu gosto do frio, mas tem hora que é bastante frio, né? Deus seja louvado. A paz seja convosco, irmãos. Amém? Cumprimenta teu vizinho com a paz de Cristo. Glória a Deus. Deus seja, olha, que alegria de ver o Dalfré. Aleluia. Deus seja louvado. Todos os irmãos. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias para ler um versículo. Livro de Números, antes da gente orar no coletivo. Livro de Números, capítulo 6. Aleluia. E nós vamos ler a partir do versículo 22. O título é A Bênção Sacerdotal. Glória a Deus. Esses versículos, todo casamento que eu faço, eu falei no seu também, né, Dalfré? Foi bênção, né? Aleluia. Números capítulo 6, versículo 22. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, e dir-lhes-ei, eis, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Versículo 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Aleluia. Diga assim: eu sou descendência de Abraão. Aleluia. Assim como Israel. Então olha só que coisa interessante. O Senhor te abençoe e te guarde. Tem a bênção e Ele nos guardando. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. É isso que o cristão vive, é isso que a cristã vive. Coloca a sua Bíblia no assento e vamos orar agora no coletivo. Deus, nós nos reunimos aqui mais uma vez diante da tua santa presença, ó Pai, para reverenciar o seu nome, para adorar o Senhor, para engrandecer o Senhor, ó Deus. Pai, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração, e que o Senhor visite aqueles irmãos que não vão poder estar aqui hoje, ó Pai, que por motivo de doença, ou por motivo, ó Deus querido, de chegar tarde do trabalho, não estarão aqui conosco, mas aqueles que estão doentes já vão recebendo a cura, em nome de Jesus. Deus, nesta noite, que o Senhor visita a nossa alma, visita o nosso ser, ó Deus, visita a nossa alma. Oh, deremala suria malaya. Visita, Senhor, a nossa alma, em nome de Jesus. Permita, irmã, que o Espírito de Deus visita a sua alma agora. Feche os teus olhos, permitamos Ele visitar a nossa alma. Oremadaramalasuria. O Espírito de Deus diz que tem algumas almas tristes nesta noite. E eu, como estou dirigindo o culto, estou sentindo essa tristeza, meus irmãos. É uma tristeza dolorida na alma. E o Senhor te trouxe aqui, me trouxe aqui para trazer o renovo, para trazer a restauração, para trazer vida e vida com abundância. Aleluia, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus querido, o Senhor não criou nenhum ser humano para sentir essa tristeza. Aleluia. Olha o que Deus fala ao meu coração. Meu servo, você sentiu essa dor para você ver que eu não criei o ser humano para isso. Eu criei o ser humano para ter vida e vida com abundância. Aleluia, aleluia, aleluia. E o sinal que Deus te ama, aleluia, você que tem dito, parece que só eu nasci para sofrer, parece que Deus marcou um X, escolheu você, vai sofrer a vida inteira. Não, senhor e não, senhora, o Senhor Jesus arranca esse X através do sangue dele. Ei, você vai viver vida e vida com abundância. A luz dos olhos, a luz do rosto do Senhor vai resplandecer sobre nós. Já está resplandecendo sobre nós. Aleluia, aleluia. Os varões digam assim: Senhor, eu sou o seu Abraãozinho. As varoas, diga: Senhor, eu sou a sua Abraãozinha. Nós somos descendentes de Abraão, filhinhos de Abraão. O único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Meus irmãos, tem um versículo no livro do profeta Jeremias que diz assim: então a virgem se alegrará na dança. A virgem era do país de Israel que estava passando uma situação tão horrível e tão deprimente devido ao pecado e às suas escolhas erradas. Mas aí o Senhor estava dizendo: a virgem vai se alegrar na dança. Ou seja, o que eu vou fazer na vida de Israel vai transformá-lo de tal forma que eles vão dançar na minha presença de alegria. Tem um que é perito em trocar tristeza por alegria: Jesus. E Ele está aqui. Vamos louvar a Ele. Só Ele é digno. Aleluia. Aleluia, meu Deus querido. Louve com toda a sua força ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ele já está coroado. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroado é o nosso Jesus. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Oh, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar novamente esse hino e dizer a Ele que Ele é o único, só Ele, mais ninguém. Aleluia.
Nós temos o mesmo Espírito. Os que não têm, que venhamos a ter o mesmo Espírito de Ananias, Misael e Azarias, que não se prostra diante de imagem de Nabucodonosor, mas que adora o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso, ao louvarmos essa letra, que é uma letra muito antiga, que nós possamos, que esse louvor seja endereçado ao digno de receber o nosso Deus, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. É Ele, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. coroado é o Senhor, coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo nosso ser a ti. coroado, Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo nosso ser a ti. oh, consagramos a Ti, Consagramos todo nosso ser a ti. aleluia, somente a Ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Oh, você pode colocar sua mãozinha no coração assim, ó. Aleluia. Curva a sua cabeça por um instante. Nós não curvamos a cabeça para ninguém, somente na presença de Deus, porque Deus nos fez mais que vencedores. Aleluia. Aleluia. Enquanto o irmão Léo vai dedilhando o violão, ah, meu Deus, o que nos trouxe aqui, o que me trouxe aqui, o que te trouxe aqui, aleluia. Alguns vieram somente para adorá-lo, porque a vida está bem. Outros vieram com o coração doído e machucado, porque estão passando por problemas e situações difíceis. Aleluia, aleluia. Então, nessa hora, de cabeça curvada, é o momento de nós falarmos ao nosso Deus o motivo de estarmos aqui. Não precisa ter vergonha de ninguém, porque todos aqui somos pobres pecadores, carentes da graça do Senhor. Aleluia. O que te trouxe aqui, meu irmão? O que te trouxe aqui, minha irmã? Às vezes nós murmuramos, falamos sozinhos, reclamamos, esquecemos-nos de falar com Ele, porque Ele é o responsável pela nossa vida. Ele não é um pai irresponsável que deixa o seu filho, deixa a sua filha, abandona e vira as costas e vai embora. Não, Ele é responsável. Ele diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. O que te trouxe aqui, meu irmão? O que te trouxe aqui, minha irmã? Alguns vão dizer: Senhor, eu estou aqui para te adorar, para te exaltar, porque o Senhor tem sido fiel em minha vida. Glória a Deus por isso. Mas outros chegaram aqui no nosso meio, estão aqui no nosso meio com problemas sérios. Aleluia. E o Senhor me traz essa lembrança. Se os discípulos não tivessem acordado, aleluia, o Senhor Jesus aquele dia no barco,
Mas olha que coisa interessante. Abramos os nossos olhos e olhe para cá um pouco. Irmãos, vocês já viram alguém dormir num barco com o vento balançando para lá e para cá? Vocês já viram isso? Imagina você dentro de um barco, por mais que você esteja uma noite inteira sem dormir, uma noite sem dormir, mas você está aí, de repente o vento começa a balançar, você vai conseguir dormir? O Senhor ficou ali quietinho, só esperando os discípulos. Senhor, não te dá que morramos? Olha a fúria dos ventos, olha as águas agitadas. E o Senhor se levantou e mar, vento, vou conjecturar, as águas vão parar porque Ele é o Criador. O vento, calma aí porque o Rei falou. Sabe o que está faltando hoje para nós? Chamar Ele. Ele está no barco, irmão. Ele está no barco. É só, Senhor, não te dá que morramos, Senhor. O Senhor não pode me ajudar nessa situação. E na hora, Ele já vai repreendendo o vento, já vai repreendendo o mar agitado. A bonança chega, a paz serena chega. Oh, meu Deus. Fala com Ele os seus problemas. Fale com Ele, somente com Ele. Somente Ele pode resolver os nossos problemas. Aleluia, Senhor. Ajuda esse irmão. Ajuda essa irmã, ó Pai. Ó Pai, eu sei que tem no nosso meio pessoas que já estão vivendo, Senhor, a bonança. Já passaram da provação e já estão agora, Senhor, celebrando as vitórias. Outros, Senhor, estão entrando na prova. Outros estão no meio da prova, Senhor. Ó Deus, como é caustigante, Senhor, quando somos provados. Ah, Senhor, parece que o céu fica de bronze. Parece que o Senhor se esquece de nós. Parece que há um silêncio total, ó Pai. Mas nesta noite nós estamos como os discípulos. Mestre, por favor, Senhor, acode-nos, ó Deus, socorre-nos, Senhor. Levanta-te, Senhor, e dá ordem, ó Pai querido, para que esse mar revolto se acalme, para que essa coisa transbordante se silencie e que a sua paz esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, comece a orar pela tua família agora. Para onde está a tua casa? Vire aí a mão. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos o nosso lar na sua presença nesta hora, ó Pai, pedindo que o Senhor visite cada membro da nossa família, que o Senhor faça os milagres que o Senhor precisa fazer e deseja fazer, porque no Senhor sempre tem o sim e o amém para a glória de Deus Pai. Oh, demai duria malácia, ramacharamalassoramas. Em nome do Senhor Jesus, manifesta, Senhor, a sua glória na vida dessa pessoa que está orando. Pai, visita, Senhor, os nossos lares. Onde houver um demônio escondido agora, seja expulso agora, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus querido, e nós vamos continuar te adorando, te exaltando. Coroado, és tu, ó Rei Jesus. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome e rendemos aos seus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, somente a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Deus sempre vai trabalhar com o tempo. Entenda isso na sua vida. Deus sempre vai trabalhar com o tempo. Eu cheguei na igreja em 2004. E eu cheguei muito ruim na igreja, muito ruim mesmo. Quadro depressivo, nada dava certo, a situação estava feia. E o Senhor começou a trabalhar, mas tem que ser com o tempo.
Não adianta, nós queremos as coisas rápidas. Prova disso é as manifestações de Deus no Vale de Ossos Secos. Leu, pastor Réu, daquela visita? Vale de Ossos Secos, olha as etapas. Ossos sequíssimos, depois um exército de pé, só esqueleto, feio, quase feio. Depois vem tendões, vem carne, horrível de se ver. Depois vem pele, defunto, cadáveres, depois abrir os olhos. Fases da vida. Só no final fica bonito. Quando Deus manifestou a presença dele, quando ele foi atrás de Elias. Primeiro, ele manifestou no vento, depois no fogo, depois no terremoto, e depois depois vem um ciclo tranquilo e suave. Dá até uma mensagem, né? 4 fases da vida de um cristão. Todo cristão passa pela fase do vento. Todo cristão passa pela fase do fogo. Todo cristão passa pela fase do terremoto. Mas chega a fase do ciclo tranquilo e suave na nossa vida. Então, se vocês têm sido provados, assim como todos nós somos provados, aguenta firme. É sinal que Deus quer aumentar a nossa fé e o nome dele ser glorificado. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Diga assim, ó. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aponte alguém e diga assim, ó. Cada vez que a tua fé é provada, Ele está te dando a chance. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Fala aí, suas provações, diga aí, ó. Suas provações não são maiores que o seu Deus, E não vão impedir. que não vão te Você vai caminhar. impedir Nós vamos de caminhar. caminhar. Profetiza assim, ó. Se diante de Ti não se abrir o mar, O que vai acontecer? Deus vai te fazer andar por sobre as águas. Ô, glória! Rompendo em fé, Erebala fúria. minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar em oração, Vou lutar no jejum, e na vencer. consagração, e vamos vencer. Plantar e colher. A cada dia vou viver, Rompendo em fé. a cada dia. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, meus irmãos?
Nossa, irmão, eu estou revigorado. Eu tomei aquela vacina Janssen, né? Pensa, tomei ontem. Dor todo o corpo. Aí cheguei aqui, coloquei esse jaco, né? Bobojaco, que a Duda fala. Agora já estou suando. Porque Jesus restaura. Estava com uma dor do pé ao alto da cabeça. Agora já estou zen. Deus abençoe, irmãos. Eu vou chamar aqui o irmão André. Chega aqui, irmão André. Vocês perceberam que domingo o pastor Herold trouxe aquela palavra: não tire os olhos de Deus. Na segunda-feira, o irmão Alexandre trouxe a palavra benefícios da santificação. E hoje, o que Deus tem, hein? Deus tem coisas boas. O pastor Herold, o Alexandre e o André, junto com o pastor Rodrigo e mais o pastor Fernando, eles têm ajudado no discipulado. E o Espírito Santo falou: faz uma escala de domingo até quarta com esses homens. E aí o pastor Herold foi no domingo, segunda foi o Alexandre, quarta é o André. E já está aqui. Estenda as mãos para cá. Senhor, seu filho se preparou, consagrou, e o Senhor, ó Deus, tem usado ele na sua palavra. Mais uma vez nesta noite, Senhor, manifesta o seu poder através da vida dele, Senhor, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Rovil Suzana, não é possível que eu não vou conseguir. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. O pastor fez o convite para a gente no grupo. Eu falei, louvado seja Deus, ainda tem um tempinho. Achei que ia demorar, mas passou rápido, chegou a hora. Estávamos conversando hoje, no decorrer do dia, com os irmãos, e quando o pastor ele fez o convite, eu não lembro o dia da semana, se foi numa terça-feira, numa segunda ou numa quarta. Eu me lembro que na mesma semana, na sexta-feira da semana passada, eu estava dirigindo o caminhão e de repente veio uma palavra ao meu coração, ao Deus desconhecido, do nada, irmãos. E aí eu parei, pensei, o menino que trabalha comigo estava do lado. Aí eu lembrei do que o pastor tinha feito o convite, eu falei, agora eu estou entendendo. Vamos meditar nesse texto. É um texto conhecido, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar em nosso coração. Amém? Atos capítulo 17. A partir do versículo 16. Atos 17, versículo 16. Louvado seja Deus que você está aqui nessa noite. Teve pessoas que não estão em nosso meio devido ao frio, acaba ficando em casa, mas nós tivemos saúde para trabalhar o dia todo. A gente tivemos saúde para ir ao mercado, ir à farmácia, debaixo do frio, debaixo de vento. E por que não estar na presença de Deus? Nós escolhemos o melhor lugar, né, de estar aqui na presença de Deus. Eu costumo sempre dizer essa frase e eu vou repetir nessa noite. Para cada culto, Deus tem um banquete espiritual. E esse banquete vai ser servido para nós nesse culto. E aquele que não veio vai poder compartilhar dos vídeos pela internet. Mas melhor é estar aqui para poder comer esse alimento sólido, que nos dá força, que nos revigora para o dia difícil, para o dia feliz da nossa vida. Vamos ler então, Atos 17, versículo 16, diz assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus,
e os gentios piedosos, e também na praça todos os dias, entre os quais se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo que perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podereis saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que venha a ser a isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros que residem de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando eu e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo quem os dá todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, e se porventura, tateando, o possa achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica-se aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com ele outros mais. Amém? Feche os seus olhos, o pastor já orou, mas eu quero fazer uma oração nesta noite. Senhor, a tua palavra foi exposta, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Pai. Aqui nós não conseguimos fazer nada e nós dependemos totalmente do teu Santo Espírito. Pai, aqui, Senhor, somente o Senhor é quem reina e prevalece. Nós não temos conhecimento suficiente para pregar as tuas escrituras sem a presença do teu Santo Espírito. Por isso, nesta noite, fala conosco, ó Senhor. Assim como o Senhor já tem falado em meu coração. Senhor, conduza esse culto nesta palavra, Senhor, que possamos caminhar por ela e entender e observar, Senhor, as importâncias e as atitudes, ó Pai, a qual devemos seguir em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? A respeito desta palavra, eu acredito que a grande maioria aqui conhece, né, a história de Paulo, mas eu quero recapitular alguns capítulos antes. Talvez alguém aqui não se lembre ou não conheça. Nós sabemos que na nossa retaguarda há grandes pregadores, conhecedores da palavra, mas se faz necessário para a gente entender e entrar nesse texto, nesse contexto. No livro de Atos, capítulo 8, vai falar sobre a história de Estevão. O diácono Estevão, um jovem, que a Bíblia vai dizer que ele, cheio do Espírito Santo, pregava e combatia a idolatria, os costumes religiosos, pregava o Cristo, as renúncias, aquilo que nosso pai na fé Abraão
o nosso irmão Davi nos orientava, nos ensinou, e aquele povo começaram a se ranger os dentes e não aceitar a pregação de Estevão. E a Bíblia vai dizer que aquela grande multidão o apedrejou. E eu gosto muito de dar ênfase a esse versículo que diz que quando Estevão estava para morrer, apedrejado, ele viu os céus abertos e viu o Senhor Jesus de pé à destra de Deus. Para ver Jesus de pé, irmãos, tem que estar na presença de Deus fazendo aquilo que é correto. E a Bíblia vai dizer que no meio dessa multidão, um pouco mais afastado, estava um homem chamado Saulo, a qual nós estamos falando, que é Paulo, que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. E Paulo ali se estimulava a perseguir os cristãos daquela época. E eu perguntei ao Espírito Santo se Estevão estava pregando a verdade, estava pregando com ousadia e intrepidez, cheio da unção. Por que é que Deus permitiu que aquele povo o apedrejasse até a morte? Você já parou para pensar? Estevão estava pregando o Evangelho, estava pregando o Cristo, a vida, a ressurreição e a vida. Estava pregando que Deus, Ele era um Deus de milagre, Ele é um Deus de provisão, que proveu nos antepassados e continua provendo. Mas pelas apedrejadas, ele veio a falecer. E eu perguntei ao Espírito Santo, como é que pode estar pregando, fazendo a obra de Deus, e Deus assim o permitiu? E Deus me fez ir lá em 2 Coríntios capítulo 4, eu queria que você acompanhasse comigo, para a gente ler 3 versículos, para que a gente possa entender por que Estevão morreu, para que se cumpra aquilo que está baseado na palavra. Confesso aos irmãos que quando eu estava meditando nisso, eu cheguei em casa, tomei um banho, eu peguei a Bíblia para recapitular um pouco do esboço, que eu sou péssimo em seguir esboço, mas pela orientação de alguns irmãos que têm nos ajudado, a gente acaba aderindo a esse costume, porque é um costume correto de fazer para não se perder na mensagem. E Deus me deu quem tinha esse versículo a respeito desta pergunta que eu fiz. Por que é que Deus permitiu que Estevão morresse apedrejado? E esse versículo de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10 ao 13, vai dizer assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opere a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Até aqui. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está orientando aqui em 2 Coríntios. Por que é que ele morreu? E o Espírito Santo falou em meu coração: é necessário morrer, se sacrificar para que outros possam viver. Quando a gente pega uma semente de melancia e a gente coloca para gerar aquela árvore para dar o fruto, uma só semente ela morre, né? Todo mundo sabe que ela morre, nasce a árvore, cresce a melancia e várias sementes elas dão. Quando eu olho para esse pensamento, esse raciocínio de Paulo, através da vida de Estevão, eu vejo Saulo olhando de longe aquela situação, e até aquele momento Saulo, ele gostava de perseguir a igreja, ele gostava de caluniar a igreja, de defamar a igreja, se precisar matar a igreja. E quando ele pensa em perseguir a igreja, ele está rumo à jornada dele em mente em perseguir, matar, prender, ou seja, fazer tudo aquilo que ele viu aqueles homens apedrejando Estevão. E a Bíblia vai dizer que o Senhor aparece a Paulo. E Paulo vai dizer que, com as palavras dele: Senhor, que tenho eu contigo? O que acontece? E o Senhor Jesus vai falar: olha, você está me perseguindo. O Senhor está falando com ele:
Vocês perseguindo a igreja, você perseguindo a igreja, você está me perseguindo. Mas o interessante é que Saulo, nessa época, ele perseguia a igreja. Mas eu tenho certeza, pelo morrer do Estevão, se sacrificando pelo evangelho, uma semente foi plantada. Por que foi plantada? Porque Paulo entendeu e conseguiu ouvir a voz do Senhor. Então, para que Saulo viesse a ter um encontro com Deus e reconhecer a voz do Senhor e se arrepender, os 3 dias orando, sem comer, é porque ele ouviu a pregação de Estevão e a semente foi plantada. É necessário morrer para que outros possam viver. É necessário morrer para que outros gerem vida. Que vida é essa? Vida espiritual. Nós não estamos falando de vida somente física, nós estamos falando de vida espiritual. E Saulo agora começa a sua caminhada em Atos 9, e a gente vai ver que Deus usa Ananias, e Ananias era um simples discípulo. E Deus vai e fala para Ananias, olha, vai à rua direita, tem um homem lá orando, sem comer por 3 dias. E Ananias conhecia a respeito de Saulo. Ele disse, Senhor, esse homem é perigoso. Vamos conjecturar aqui, para a gente entender melhor. Nos dias de hoje aconteceu aquela fatalidade, diante de 30 dias a respeito daquele homem, Lázaro. Se Deus falasse para um profeta, vai até a casa de fulano de tal e fala com Lázaro, ele está lá orando, será que nós teríamos coragem de ir lá orar por ele? Naquela situação, Saulo se encontrava, era o perseguidor da igreja, ele matava também, gostava. A Bíblia diz que ele se alegrava em ver o apedrejamento de Estevão. Então nós somos inteligentes, a gente tem que parar para pensar. Ananias, ele não queria ir, mas ele obedeceu, e quando ele chega, realmente ele vê Saulo ali, com os joelhos dobrados, e orando ao Senhor, e não comeu nada por 3 dias. Agora, vamos pensar, para Saulo não comer nada durante 3 dias, é porque ele conhecia alguma coisa da palavra de Deus, ele já tinha ouvido falar. A semente foi plantada, foi necessário alguém morrer, para que ele pudesse conhecer e viver o evangelho. E ali, Ananias ora por aquele homem volta à sua vista, que ele estava cego, e ele volta à sua vista, e começa a sua caminhada. A Bíblia vai dizer que no início da caminhada era só perseguição e foi até o final. Quando Deus dá a promessa a Paulo, até o pastor disse há umas semanas atrás, acerca de um profeta, de um homem da Bíblia, que quando Deus faz o chamado para ele, Deus revela a ele o sofrimento, o padecer pelo nome de Jesus. Mas para a grande maioria dos profetas, dos homens de Deus, da palavra de Deus, Deus dá a promessa, mas não fala para eles o que vai acontecer durante a promessa se cumprir. E Saulo agora, de perseguidor, passou a ser perseguido. E a Bíblia vai dizer, em Atos 16, na sua segunda viagem missionária, o Espírito de Deus fala com Saulo, mostra a Saulo em uma visão. Agora Paulo, né? Paulo agora vê um varão em pé dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Capítulo 16, versículo 10. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Paulo tinha convicção que ele teria que passar pela Macedônia, que Deus já tinha falado com ele. E a caminho de Macedônia, Paulo passa por Filipos, e ali uma jovem chamada Lídia se converte ao Senhor. E ela faz um convite para Paulo. Paulo já estava aqui com Timóteo e Silas, discípulos dele. Pessoas que ajudavam, que aconselhavam, ajudavam ali orando, pregando a palavra também. E ela fala, olha, convenha que você fique em casa por uns dias. E Paulo assim o aceitou e ficou. Só que todos os dias Paulo tinha o costume de orar.
Esse costume é maravilhoso, irmão. Se a gente tomar posse desse costume, com certeza Deus vai falar conosco grandemente, vai nos orientar, vai nos direcionar. E Paulo, passando por um certo caminho, por alguns dias, uma mulher, a Bíblia fala sobre uma jovem adivinhadora, um espírito de adivinhação, começa a falar e apontar para os outros, dizendo que aqueles homens eram homens de Deus. E a Bíblia vai falar que Saulo, ele conturbou, se irritou com aquela situação, porque Saulo sabia que quem estava usando a boca daquela mulher era o inimigo, para causar o quê? Perseguição a ele. Ele tinha propósitos ali também. Então, para não causar a perseguição instantânea, Paulo então estende as suas mãos e repreende aquele espírito. E a Bíblia vai falar, como nós conhecemos, que alguns homens eram dono daquela mulher porque ela arrecadava dinheiro para eles. Então, a Bíblia vai falar que Paulo e Silas, eles são açoitados na rua e conduzidos para a prisão. E aí a gente vai parar para pensar, um homem que libertou uma mulher, mostrou-se a graça de Deus, o amor de Deus para com a vida dela, agora açoitado. Por que Deus permite todas essas coisas? Para que outros possam viver, é necessário morrer. Paulo decidiu viver o evangelho, viver as renúncias, as perseguições. E a Bíblia vai falar, a gente bem conhece, que à meia-noite Paulo e Silas resolvem orar e adorar a Deus. Vem um grande terremoto, as correntes caem abaixo, os presos são todos soltos, e aquele carcereiro começa a ficar desesperado, e ele pega a espada e tenta se matar, e Paulo fala, não faça isso, está todo mundo aqui. Como é que pode, irmãos? Nós somos inteligentes. Uma cadeia se abrir e os presos não ir embora, é porque tinha propósito. Para que outros possam viver, é necessário se sacrificar, é necessário morrer. Pelos açoites, apunhaladas, tormentos e perseguição, Paulo agora numa prisão, a ponto de ser solto. Podia ele correr com Silas embora, mas ele decidiu pregar o evangelho àquele carcereiro, e ele e a família dele, o carcereiro e sua família, foram salvos, aceitaram Jesus. Houve ali uma conversão, e então Paulo é livre daquele lugar. E Paulo e Silas passam por Tessalônica, e ali pregando o evangelho, nós entramos já no capítulo 17, ele está ali pregando o evangelho, e a perseguição continua ferrenha. E a Bíblia vai dizer que eles passando por Bereia, ele vai dizer que ali era um povo nobre, que quando ele pregava, eles chegavam em casa e analisavam as escrituras, dizendo, vamos ver se bate com aquilo que o nosso apóstolo Paulo, o nosso amigo Paulo está pregando. É muito certo fazer isso quando nós pregamos, o pastor Harold sempre orienta, a gente orienta no discipulado, olha, seja como os bereanos, pregou, vai na sua Bíblia, procura referências, vê se está correto. E Paulo ali chama aquele povo de nobres. Só que Paulo é expulso daquele lugar. E Silas e Timóteo ficam por ali. E a Bíblia vai falar que Paulo pega a embarcação, navega até a cidade de Atenas, aonde nós chegamos, aonde a gente leu. E quando Paulo chega em Atenas, o propósito de Deus era Macedônia. Deus não tinha falado para Paulo, vai até Atenas e prega para os atenienses. Mas aquele que é espiritual sabe que quando chega num ambiente de trevas, Deus não precisa falar. Ele já tem dentro do seu discernimento, na sua mente, no seu espírito, que é necessário pregar o evangelho, para que as trevas agora resplandeça a luz de Cristo. E a Bíblia diz que enquanto Paulo esperava pelos seus amigos e companheiros na caminhada, nas suas missões, nos seus discípulos, Paulo começa a andar pelas cidades. Eu grifei aqui para que eu não esquecesse. E eu quero ler para mim não me perder. Atenas, para quem não conhece, eu procurei saber. Atenas era a capital intelectual do mundo. A terra dos grandes filósofos,
pessoas inteligentes, terra de Sócrates, de Platão, terra essa cheia de conhecimento, mas conhecimento humano. E quando Paulo vê, ele começa a caminhar pela cidade e ele vê todo tipo de imagem de deuses e escultura. Alguns estudiosos dizem que havia mais de 30 mil estátuas de deuses e idolatrias em Atenas. Ali era a capital de jovens que aderiam ao conhecimento das filosofias, pessoas inteligentíssimas. E quando Paulo olha aquela situação, o espírito dele se perturba de ver tamanha idolatria, o distanciamento do homem e Deus, do Criador com o seu próprio Filho. E ele ali começa a pregar sobre as praças. E aí entra essa classe de filósofos, a qual eu marquei epicureus e estoicos. Pessoas gregas, filósofos gregos. E levam Paulo agora para o Areópago, um lugar em qual eles reuniam e debatiam alguns assuntos que para eles eram sérios. E eu pude pesquisar um pouco quem eram os epicureus. Pessoas que acreditavam que a vida era o agora, era ser feliz hoje, não tem futuro, não tem o amanhã, não tem inferno, não tem céu, morreu, acabou. Os epicureus pensavam dessa forma. Parece que nós vê o dia de hoje, passou centenas de anos, e nós estamos vivendo exatamente o que Paulo estava vivendo naquele dia. Hoje já não se adora somente imagens de escultura, mas pessoas adoram pessoas de nível de classe social muito grande, artistas, jogador de futebol, um cantor, pessoas dos youtubers da vida agora, que agora o jovem tem 12, 13 anos, pastor Fernando, já está rico, milionário. Diz ele que é trabalho. E está lá os jovens olhando as brincadeiras, as malícias. Tem mais pornografia do que coisas boas. São pessoas inteligentes, mas que usam a sua inteligência humana somente para aquilo que eles querem, para o ego deles. E ali Paulo quer mostrar que além da inteligência humana, existe uma inteligência espiritual. Algo que transforma o ser humano por completo. Aonde aqueles deuses ocupavam um espaço que não podia ser ocupado por deuses, por idolatria, pelo seu egocentrismo, não acreditando que existia inferno, céu, porque hoje nós ouvimos falar, pessoas falam, não, mas Deus existe, Deus, eu creio em Deus, mas vive uma vida totalmente torta, promíscua, vida de pecado. Se fala de Deus e conhece Deus, porque vive assim? É por isso que Paulo, quando fitou os olhos sobre aquele monumento escrito ao Deus desconhecido, foi a grande oportunidade de Paulo mostrar que esse Deus desconhecido, que para eles estava tão longe, estava pertinho deles. Parece que eu me vejo quando eu volto lá atrás, quando era jovem. Não acreditava em nada de religião. Odiava falar que era crente. Minha avó sempre foi crente, sempre foi cristã. Eu tinha vergonha de crente. Mas eu não queria saber de igreja católica, eu não queria saber de nada. Eu queria poder viver, desfrutar, correndo atrás do vento, sem encontrar nada. E quando Jesus me encontrou, eu pude ver a razão da vida do ser humano. Realmente, nós vamos viver e nós vamos morrer com o nosso corpo físico. Ou, se Deus vier nos arrebatar a igreja, que é a promessa para a igreja. E eu creio nessa promessa. Estava conversando com um rapaz hoje, um amigo meu. Ele gosta muito de carro turbo, carro antigo. E o turbo, a marca turbo lá, uma marca que ele tem lá, sempre foi em vermelho e um outro emblema embaixo preto. Agora está a cor do arco-íris em branco embaixo. Eles querem implantar uma nova situação em que nós devemos aceitar. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, nesta ocasião de idolatria, de promiscuação, pessoas mergulhadas no seu egocentrismo, procurando somente o seu bem-estar, procurando somente estar bem consigo mesmo.
Paulo se compadece disso e começa a pregar. E esses filósofos não aceitavam que Paulo fazia isso. E levou ele ao Areópago para poder questionar Paulo. Aí Paulo vai dizer, né? Diante desta imagem, a qual está escrito ao Deus desconhecido, quero eu apresentar esse Deus para você. Esse Deus que você está falando com D minúsculo, é o Senhor de todas as coisas, que criou todas as coisas. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê quão perfeita ela é. Nada disso que nós estamos vivendo, de tudo que existe, como o pastor disse, não foi por uma bomba que estourou e tudo deu certo. Nós não viemos de um bicho, nós não viemos de uma evolução, a qual as histórias querem implantar nas crianças, nos jovens. Nós fomos feitos pela própria mão de Deus. E eu já preguei uma mensagem sobre isso na igreja, lá no barracão lá de cima. Que Ele nos criou e nos projetou para que nós armazenássemos a glória dEle. Nós somos portadores da presença de Deus. E Paulo entendia que era necessário padecer perseguição para mostrar o evangelho a outras pessoas. E Paulo vai dizer, no versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo está explicando para eles, olha, tudo que vocês fazem em idolatria, adorando, acreditando, nada disso funciona. Porque o que funciona mesmo é vocês aceitar o Senhor, a ressurreição e a vida. Alguns podem dizer que nós estamos vivendo no período da graça. Mas a graça sempre existiu desde os antepassados. Os períodos sempre foi da graça. Como é que a graça ela é manifestada? Quando há arrependimento. Porque uma graça sem arrependimento já não é mais graça. Se não houver arrependimento, terá juízo. Então existe 3 preceitos de Deus, atributos de Deus na vida do ser humano, que caminham junto: graça, justiça e juízo. Dessas 3 coisas nós não somos isentos de maneira alguma. Porque a graça é o favor imerecido de Cristo para com a nossa vida. Se nós o aceitarmos, arrependendo dos nossos pecados, será sobre nós a justiça de Deus, por intermédio de Jesus na cruz do Calvário. Mas nós, uma vez não aceitando esta graça, não aceitando essa justiça, automaticamente entra o juízo de Deus. E é disso que o mundo não consegue entender. Que Deus, Ele é justiça e Ele é juízo. Eu costumo dizer que só há um caminho, céu, porque o inferno já existe, já é ganho. A natureza nossa já anseia pelo inferno, infelizmente. Mas quando nós o aceitamos, reconhecemos essa graça, essa justiça que veio na cruz do Calvário, tudo isso é aniquilado. Então encontramos com a vida eterna. Isso é maravilhoso, porque outrora pensamos que estávamos morrendo, e realmente cada dia que passa nós estamos morrendo, nosso corpo está envelhecendo. Mas nós não estamos morrendo para uma vida que acaba aqui. O apóstolo Paulo estava ensinando ele, orientando eles, que após a morte existe vida, e a vida está na ressurreição de Cristo. E a Bíblia vai falar que quando Paulo prega para eles, quando entra na ressurreição de Cristo, na ressurreição de Jesus. Não sei se vocês já compartilharam disso, eu já tive experiência assim, de uma pessoa procurar um testemunho para que edifique a igreja através da palavra. Uma pessoa me procurar, um amigo de longas datas atrás, que nós corríamos atrás de tudo que era errado, e eu vim para Jesus, eu chamei ele para vir. Naquela sede, né, irmão, quando a gente aceita Jesus, nós pregamos para todo mundo, quer que todo mundo se converte. E eu fiquei que nem uma pedra no sapato dele, pregando Jesus, e ele começou a ir devagarzinho, desistiu, e foi embora para o Paraná. Chegou no Paraná, continuou fazendo o que fazia aqui em Limeira, vendendo droga. Durante 6 meses, a polícia entrou pela manhã, 6 horas da manhã, prendeu ele, ele ficou 4 anos preso.
Quando ele ficou preso, eu mandei carta, mandei Bíblia, e eu, evangelizando, eu gostava muito dele. Era como se fosse um irmão para mim. E eu queria ele fazendo a obra de Deus, mas Deus tem os seus planos. Eu oro até hoje para que ele se converta. Não sei se converteu porque eu não vi mais ele. E quando ele sai do presídio, ele continua na mesma vida que ele estava. E um certo dia a mãe dele me liga e fala assim: André, o Paulo está te chama Paulo também. O Paulo está te chamando aqui, quer que você vá lá, ora por ele, só fala do seu nome. Falei, mas o que está acontecendo, dona Cida? Ah, ele quer se matar, ele está ouvindo vozes que já chegou a hora dele, ele tem que entregar a vida dele. E ele tentou se matar por 2 vezes. E ele estava morando lá no Jardim Olga Verone, nos predinhos. Eu fui um dia lá, fiquei quase 1 hora esperando ele descer, ele não desceu. Eu falei, se ele não vai descer, eu vou descer com o meu joelho no chão e eu vou jejuar e vou orar por ele e eu vou lá de novo. E eu chamei o Givaldo. O Givaldo era muito amigo dele também, na época nós andávamos juntos. Falei, Givaldo, o Paulo está nessa situação, tal. O Givaldo, na hora de prontidão, falou, não, vamos orar por ele e vamos lá fazer uma visita. Eu peguei o Givaldo na casa dele e fomos lá. E aí ele desceu. Ele desceu como se nada tivesse acontecido, fingindo que não tinha me visto, mas já tinha me visto. E de repente ele veio chorando e me abraçou. Não, eu preciso do ser. Eu falei, de mim você não precisa, você precisa de Cristo, Paulo. Há quantos anos eu venho falando que Jesus, ele pode mudar a sua história. Mudou a minha, me deu família, me deu um casamento muito novo. Com 18 anos para 19 a gente veio a casar, eu e a Mariana, nós estamos juntos até hoje. Deus nos fez tantas coisas, passamos por provações, passamos. Como o nosso pastor disse sobre aquela tempestade que Jesus estava no barco. Eu perguntei um dia ao Senhor, por que aquela tempestade aconteceu? Jesus pregava e de repente diz, vamos passar para outra margem. Gerazeno, Gadareno. E quando ele chega no meio do oceano, a tempestade bate. E o Espírito Santo falou através de revelações que aquela tempestade era porque os discípulos de Jesus iam ao encontro de um homem que há muitos anos sofria de prisões, amarrado por cadeias, por cadeados, que andava nu, que causava espanto para muita gente. E a Bíblia é bem clara em dizer que aqui todos os dias ou todas as semanas pessoas iam lá e prendiam ele com correntes e cadeado. A sociedade só pode fazer isso, prender. O único que pode nos desprender, quebrar todo o grilhão, é somente Jesus. E o diabo sabia que Jesus estava indo de encontro com ele. Iria chegar a salvação para aquele homem. Então a tempestade aconteceu. Mas o diabo se esqueceu que o mestre estava no barco. Então nós não somos isentos de tempestade, de provações, como tantas outras pessoas. Apóstolo Paulo sofreu tantas calúnias, João Batista, tantos homens da Bíblia sofreram por amor ao Evangelho, por pregar a verdade. E isso de fato é morrer para que outros possam viver. Naquela tempestade os discípulos não vieram a morrer, mas eles estavam mortos na sua carne, deixando o quê? Tudo de lado. Quando o Senhor Jesus encontra com eles, deixa tudo para ir, deixa os mortos enterrar os mortos, não precisa dar tchau para mãe e pai não, vamos embora. E eles decidiram negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir o mestre. Isso é morrer para o mundo. O nosso pastor, que vida que o nosso pastor tem de passeio com a família? É muito pouco, é muito raro quando ele compartilha. Mas ele decidiu morrer para que outros possam viver, para que outros possam conhecer o Evangelho. É o mesmo Espírito que ainda atua nas igrejas que pregam a palavra, a verdade. E nós estamos enfrentando esse tempo, um tempo em que a opressão das atualizações, aonde o diabo está querendo implantar para que as igrejas venham aceitar, principalmente os cristãos. Porque hoje quem está batendo de frente com todas essas situações, em aceitar o homem com homem, mulher com mulher, somos nós que não o aceitamos e oramos. E o diabo ele ainda está furioso e nós estamos retardando o agir dele.
Porque o palco, como o pastor sempre tem pregado, está armado. Nós estamos vivendo os últimos dias. Eu não tenho sombra de dúvidas disso. Eu tenho convicção certeira que daqui a uns anos nós não estaremos mais aqui. Porque de dentro de 10 anos para cá, tudo mudou radicalmente. Agora veio a pandemia, mudou-se o jeito de conduzir as conversas, mudou o jeito de trabalhar, mudou o jeito da economia, mudou tudo. Mas por que isso está acontecendo? É para que manipule e a igreja aceite isso. Mas Paulo está dizendo que Deus habita dentro de nós e não em templos. Deus não habita sobre este lugar, Ele habita dentro de nós. E se Deus habita dentro de nós, nós precisamos ser luz lá fora. Quando nós tivermos a oportunidade, nós não vamos rejeitar essas pessoas de maneira alguma. Nós vamos respeitar a situação que ela está. Mas nós não podemos concordar com a situação que ela está. Quando é que nós vamos discordar? Pregando a palavra. Se vai sofrer perseguição, se vai doer, cabe a Deus saber se nós vamos morrer ou se nós vamos viver somente uma perseguição. Porque hoje nós achamos que a aprovação e a perseguição é quando falta o dinheiro, quando vem uma enfermidade numa familiar. Mas o que esses homens sofriam era muito mais além do que pandemia, era muito mais além do que nós estamos vivendo. A perseguição era que eles faziam as coisas certas e ainda continuavam apanhando e morrendo. E por que isso acontecia? Porque tinha convicção de que nós fomos gerados para pregar somente o reino de Deus. Nós não somos daqui. Quando nós entendemos o chamado de Deus, nós renunciamos tudo. Nós deixamos de fazer tantas coisas que nós gostamos de fazer para fazer a vontade de Deus. Igreja é isso. É ir na contramão do que o mundo está orientando e fazendo. Então venho falar em o nome de Jesus, com todo amor e carinho. Não perdemos nosso tempo. A Mariana tinha baixado no meu celular o TikTok, Instagram e um monte de coisa. Uma semana eu deletei tudo. Eu falei, eu não preciso disso. Quando eu era jovem eu tinha tudo e eu não tinha celular e eu era feliz. Por que eu tenho que ter o celular para ver essas coisas? Eu não preciso disso. Pelo amor de Deus, o Espírito Santo pede encarecidamente para nós. É tempo de nos encher da presença de Deus. É tempo de nos estar preenchido, se satisfazer com a presença de Deus e não com vídeo em celular, vendo a vida dos outros. Sabe por quê? Porque quando a gente fica vendo lá os vídeos, nós estamos enriquecendo alguém que não quer trabalhar, alguém que não quer pôr a mão em alguma coisa. Eu não sou contra isso, se ele quer trabalhar com isso, eu não sou contra isso. Mas nós estamos dando dinheiro para uma pessoa que está influenciando milhares de pessoas a fazer o quê? Cair na pornografia, cair na traição, trazendo divórcio, separação. E não é isso que Deus quer para nós. Ao Deus desconhecido. Talvez o mundo lá fora ainda não conhece, sabe falar. Eu tenho muitos amigos caminhoneiros que são de várias religiões, e aqui não estou pregando religião, nós estamos pregando o Cristo vivo, vai além de religião, e eles postam versículo, daqui a pouco posta bebendo, e posta no churrasco, daqui a pouco posta um louvor no caminhão, daqui a pouco posta as mais lixo de música que hoje tem na sociedade, aí no mundo social, e eu fico vendo, eu fico indagando, Senhor, como é que consegue poder falar de Deus, expressar um louvor num status, até mesmo postar um versículo e estar numa situação dessa? É como esses homens, está na idolatria, acreditando que a vida tem que ser vivida intensamente mesmo. Vamos fazer de tudo, tem que aproveitar e provar de tudo, porque eu não sei se amanhã eu vou morrer, e se morrer acabou, não tenho mais nada. E não é isso que o Evangelho nos ensina. Paulo estava ensinando eles, olha, tudo que você vê, não é por ouro, nem prata, nem por madeira que você vai formar alguma coisa achando que é precioso.
Porque todas essas coisas que vocês usam para fazer uma estátua, um altar, tudo isso pertence a mim. Paulo está dizendo que tudo isso pertencia ao Senhor, ao Deus vivo. Quem fez o ouro? Quem fez a prata? Quem deu sabedoria para que eles pudessem fazer? Foi tudo nosso Deus. E Ele requer de nós uma vida, como o nosso irmão Alexandre disse, de santificação. Daniel e seus 4 amigos passaram por provações. Daniel na cova dos leões. Mas ele estava numa situação, ainda até falei com o pastor num dia que nós estávamos tendo o discipulado, acho que na primeira aula, né, pastor? Como é que pode os leões famintos, sem comer, não devorar Daniel? É porque ali se cumpriu o que estava escrito em Gênesis, que sobre a vida do homem estava domínio sobre todas as coisas, sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os animais terrestres. O domínio estava sobre o homem porque ele estava na semelhança de santidade. Daniel, naquela ocasião, ele orava muito, ele jejuava muito, estava na presença de Deus. Os leões não poderiam comer ele, porque ele estava com o corpo santificado em oração e jejum. Quando a gente olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente vê eles na fornalha muito mais quente do que o normal que eles colocavam algumas pessoas, ou alguém, animais, eu não sei, para tudo que eles usavam aquela fornalha. Mas quando o rei ele olha e vê um 4º homem andando sobre a fornalha, é porque eles estavam num estado de santificação muito grande. Eles adoravam a Deus constantemente, eles serviam e acreditavam cegamente que um peixe, um grande peixe, pode engolir um homem e soltar ele na proa do mar, na proa de uma praia. Para o mundo isso é loucura. Mas como nosso pastor Harold disse, e às vezes eu até comento, se a Bíblia tivesse escrito que Jonas tivesse engolido um grande peixe, eu ia acreditar. Isso é fé. O mundo não consegue estabelecer essa fé. Por que não consegue? Porque estão gastando tempo com coisas vãs, coisas que não edificam em nada. Mas quando nós conhecemos quem verdadeiramente nos criou, se estavam com os casamentos para ser destruído, agora Deus une um casamento, traz amor de volta, compreensão. Se estávamos nas drogas, Deus agora mostra para que a gente não precisa de droga para viver. Nós nascemos sem droga, por que vai ficar com droga? Quando eu olho para aqueles moradores de condição de rua, eu passei hoje 5 horas da manhã na beira do anel viário, estava um foguinho bem pequenininho. Eu falei para o rapaz que trabalha comigo, olha, aquele fogo quando se iniciou estava grande para aquecer. Mas o sereno da noite já está apagando ele. E tudo isso que eles estão vivendo por conta de um vício. E eles, se eles saberem para que eles foram criados, para o que eles foram chamados, eles não estariam naquela condição. Porque o ser humano não precisa de droga. O ser humano não precisa da bebida, não precisa da pornografia, não precisa da traição, não precisa de nada disso. O ser humano precisa da presença de Deus. E chegou a hora de nós fazer alguma coisa. A igreja precisa ser igreja novamente. Não somente aqui em 4 paredes, mas lá fora. Quando a gente, através do Espírito Santo, tiver o discernimento de estar em um lugar oprimido, opressor, ou algumas pessoas defamando as doutrinas de Cristo, caluniando pessoas que são santas de Deus, que reconhecem a divindade de Cristo, defenda o Evangelho, pregue o Evangelho, aprenda, porque hoje os jovens conhecem de tudo de tecnologia, mas infelizmente estão analfabetos da palavra de Deus. Se falar da palavra de Deus, não conhece nada. Isso eu não estou fazendo para acusar ninguém, para apontar ninguém, eu estou pregando no amor aqui. Eu estou pregando na direção do Espírito Santo, eu não sou nada aqui. Jovens, se dediquem a aprender o que é realmente as Escrituras. Para a gente aprender, a gente precisa estar em espírito. Se a gente lê
como um livro qualquer, a gente nunca vai entender o que as Escrituras estão nos orientando. Jamais vamos aprender e entender. Mas quando nós damos a liberdade de fazer uma simples oração, Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra. Eu quero entender o que está escrito. Eu tenho a certeza e a convicção que da mesma maneira que a gente aprende, com toda a tecnologia difícil de entender, de aprender, que a gente aprende, a gente vai aprender das Escrituras. E uma vez aprendendo dela, a gente jamais vai deixar de falar dela. De alguma ocasião, de alguma maneira, mesmo que você tenha dificuldade como eu, de gravar versículos e capítulos daquilo que está mencionado, mas Deus sempre vai dar o versículo na sua mente e você vai falar para essa pessoa. E nós vamos se gastar por isso, para que outros possam viver. E para encerrar, no final dessa história, vai falar que houve pouquíssimas conversões, porque aqueles filósofos ainda continuaram crendo nas filosofias, nos ensinos, daquele jeito que eles viviam. Mas houve uma conversão de um homem chamado Dionísio e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Talvez nós vamos falar para grandes multidões, ou para um, ou para dois. Mas se um vier a aceitar a Jesus, louvado seja Deus por isso. Deus não tinha falado para Paulo passar em Atenas e pregar para os filósofos, mas ele entendeu que aquela cidade precisava ouvir quem Cristo era. O que Cristo queria com o ser humano. Restabelecer essa paternidade que vai além de coisas finanças, o que a igreja tem pregado, bênçãos físicas, dinheiro, né? Não é nada disso. Quando se fala em pastos verdejantes, fala de paz no espírito. Se não tiver com dinheiro, eu vou continuar adorando. Mas, irmão André, é muito fácil você falar isso. Hoje você está numa situação um pouco melhor. Eu estou numa situação um pouco melhor porque eu perseverei em oração. Quem me conheceu lá atrás, 10 anos atrás, quando eu casei, sabia o que eu passava com a Mariana. Sabia as necessidades que a gente passava, mas nós continuávamos orando. E Deus usava pessoas, olha, eu vou te dar isso, vou te abençoar com isso. Eu continuei crendo na promessa. Mas foi da noite para o dia? Não foi da noite para o dia. Foi fácil, caiu do céu? Não caiu do céu. Tive minhas privações, eu e a Mariana, para a gente chegar onde a gente chegou. Mas eu estou falando aqui não é de coisas financeiras. Vai além disso. Vai além disso, porque tudo que eu conquistei hoje, se eu morrer hoje, não tem mais nada no meu nome. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada que pertence a mim, a não ser a morte. Há um túmulo que diz, jaz o André aí, fulano de tal. Então eu entendo que, de alguma maneira, eu preciso ser lembrado na história de Cristo. Esses homens foram lembrados. Estevão morreu apedrejado. Mas até hoje nós lembramos deles nessa história. Centenas de anos se passaram, milhares de anos se passaram. E nós continuamos falando dele. Para que outros possam viver, é necessário a gente se sacrificar. Às vezes o Herod quer sair com a Késia, ou quer ficar com a Késia, quer ficar com ele precisa dar o discipulado. Que privilégio é esse, irmãos, que a gente tem. Não somos nada, não somos merecedores de nada, e nós podemos falar de um Deus tão grande como o nosso. Ele quer restabelecer dentro da igreja, primeiramente dentro da igreja, a paternidade. Hoje a igreja já não sabe que tem um pai que defende todas as causas, que é advogado, que ele é guerreiro. E a gente sabe que um filho que é herdeiro de um pai riquíssimo, ele herda tudo que o pai tem. Tem pais que conquistam tantas coisas e não quer deixar para o filho. O nosso pai conquistou na cruz do Calvário todas as coisas e nos preparou uma nova cidade, novos céus e nova terra. Estão preparados para nós, aqueles que perseverar até o fim. Essa é a promessa. Essa é a recompensa
que o Pai vai nos deixar. Nós temos um Pai, nós não somos órfãos. Lá atrás nós éramos órfãos, hoje nós não somos mais. Hoje nós temos alguém que nos dá. Esse alguém é o Todo-Poderoso Deus. Através do Teu Santo Espírito, Ele nos orienta, nos traz paz no dia da tempestade. E nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Que Deus possa falar mais afinco no teu coração. Reflita nessa passagem. Eu passei por ela várias vezes. E quando eu meditei nela, eu vi a grande importância de um jovem que se entregou pelo Evangelho. E eu não tenho dúvidas que Paulo, por intermédio daqueles apedrejamentos, veio se lembrar que o Senhor era bom, que era necessário padecer. E Paulo padeceu açoites, prisões. E no final ele disse: combati um bom combate, encerrei a carreira, agora já está preparado para a minha coroa de justiça, encontrarei com meu Pai. Agora você quer conhecer Ele mais afinco? Segue até o final. Nós já estamos na reta final. Lá no céu nós vamos poder conversar com Ele. Para mim a referência bíblica, não idolatrando de maneira alguma, mas Paulo foi um homem que marcou a história da geração dele. E eu quero poder sentar com ele e conversar com ele. Como é que você conseguiu fazer tudo isso? Passar açoites, a cadeia se abrir, você não fugir. Podia ter fugido, ir embora. Mas ele não fugiu. Porque ele sabia que ali havia um propósito. Na nossa vida é assim, dependente das circunstâncias, há sempre um propósito de Deus. Se o caminhão quebrou, se o carro quebrou, é difícil, mas tem que glorificar a Deus. Esses dias meu caminhão quebrou ali, de frente aquela descida do Carioba, pastor. Do castelo ali dos milionários, ricos, sei lá o nome dele. Parou, quebrou a polia, estourou correia. Só que isso já era 3 horas da tarde, eu já tinha trabalhado até 3 horas, andei para tudo quanto é lado, eu fui para São Paulo naquele dia. E eu parei, eu não aceitava. Eu falei, eu preciso descarregar o rapaz está me esperando, o caminhão me quebra uma hora dessa. Aí eu saí do caminhão, gabinei ele, eu vi que tinha estourado a correia, tinha quebrado tudo. Eu falei, agora não tem o que fazer, tem que ligar pro mecânico. Aí liguei, o mecânico não podia ir. Eu falei, eu vou ligar pro seguro vir guinchar. E o seguro demorou umas 2, 3 horas para ir lá buscar quase. E eu sentei, eu comecei a refletir tudo que eu tinha feito naquele dia. Eu vi a graça de Deus, a mão de Deus. O caminhão quebrou dentro da minha cidade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Poderia ter quebrado lá em São Paulo. Poderia estar correndo risco de assalto, que lá assalta, rouba a rodo. E eu estava ali quietinho, pertinho de casa. Não, vim para o culto? Não vim para o culto, que eu não consegui vir. Cheguei tarde, cheguei era 7 e pouca. Mas eu glorifiquei a Deus naquela situação. Quando eu parei para analisar as circunstâncias que eu estava vivendo, eu falei, não, eu estou abençoado, eu tenho tudo, eu não preciso reclamar. Então que o Espírito Santo venha nos guiar em toda a nossa caminhada. Eu acredito que o Espírito Santo falou em nosso coração. Eu não tenho dúvidas porque eu tenho convicção de que Deus, Ele me orientou a pregar a respeito dessa história. Eu queria que você colocasse de pé, vocês se colocassem de pé, a igreja. Eu queria fazer uma oração para encerrar, que já está dando a hora, já ultrapassou. Feche os seus olhos. Santo Espírito de Deus, que tem conduzido este culto, Senhor, que tem nos dado esta paz, essa convicção do Teu reino, que é necessário que nós morramos. Morramos no que, Senhor? Deixamos de viver o nosso cotidiano de vida qualquer, achando que nós vamos desfrutar de alguma coisa, a não ser desfrutar dos Teus benefícios, ó Pai. Nós queremos ser instrumento nas Tuas mãos, como Paulo foi. Pai, em nome de Jesus, com as minhas mãos estendidas, eu peço ao Senhor, que nesta noite o Senhor dê espírito de ousadia aos seus servos, os seus filhos, ó Pai. Sobre toda a igreja, Senhor, sobre a criança, o jovem, o adolescente, o adulto, o idoso. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem promessa para qualquer tipo de idade. Em nome de Jesus, que nós possamos compreender que o reino dos céus é manifestado, Senhor, de acordo com aquilo que nós buscamos intensamente o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que ouviu esta mensagem.
Que esta palavra venha entrar em nosso coração e nós venhamos refletir sobre tudo que nos aprendemos através do Teu Santo Espírito. Eu abençoo no nome de Jesus a todos que aqui estão, Pai. E eu peço, sê conosco, Pai. Nos direciona no dia a dia. Nos conduz, ó Senhor, essas pessoas que, como outrora, eu não acreditava. Mas quando eu me encontrei diante do Senhor, eu disse, eis-me aqui, Senhor. Agora eu sei o que é viver. Agora eu sei que mesmo em meio à calúnia, e mesmo em meio à dificuldade, eu tenho um Pai que cuida de mim. Outrora eu não tinha pai, eu não sabia, eu estava perdido. Mas hoje eu tenho um Pai. E é esse Pai que eu tenho pedido ao Senhor, que o Senhor se revele, Senhor, essa paternidade a cada um de nós. No nome de Jesus, eu agradeço, ó Pai, pela Tua presença, pela Tua palavra. Amém. Deus abençoe. Que as palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Diga assim, o milagre aconteceu quando Paulo se revoltou com a situação. Você viu onde aconteceu? No primeiro versículo que ele leu. Atos 17 e 16. Pode pôr lá para você ver. Pode ver onde começou o milagre. Atos capítulo 17, versículo 16. Olha onde começou o milagre. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Enquanto você ficar nessa moleza, nesse lenga-lenga, aceitando essa situação, vai ficar sofrendo. Quando você começar a se revoltar e buscar a presença de Deus e determinar, o que Paulo fez? Pregou no vale de ossos secos. Aí teve vida e teve conversão. Aí Deus muda a história. Amém? Deus abençoe, irmão André, por essa palavra maravilhosa. Glória a Deus. Irmãos, eu vou orar pelos irmãos que vão contribuir, nós já vamos embora. E também alguns irmãos que pediram oração aqui. Dentre eles, deixa eu pôr aqui no relatório, orar pela Márcia, que ela está com câncer. Nós vamos orar. Amiga do irmão Rafael, que mandou mensagem. A irmã Rosane, que está internada. O Tiago, a Luciana, toda a família do Chicão. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, essas pessoas que nos pedem oração, a Márcia que está, Senhor, com tumor, com câncer, que o Senhor esteja visitando, Senhor, essas pessoas que estão doentes, algumas internadas, e também todas as pessoas que estão enfermas, ó Pai. Seja o que for, Senhor, qualquer tipo de doença, o Senhor expulsava, o Senhor curava todos que se aproximavam do Senhor. E eu ministro, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, para a glória do seu nome, a cura, em nome de Jesus. Amém. Caso haja alguém que vá contribuir, Senhor, eu quero apresentar essas contribuições, essas sementes, diante da sua presença. São as primícias dos teus filhos, ó Pai, que vieram nesse dia para trazer diante da sua presença, nesse último dia do mês. E é um dia, Senhor, que vai ficar marcado, porque é um dia frio. E eu vou lembrar, naquela quarta-feira, último dia do mês de junho, é ali que eu recebi minha bênção. E esse irmão e essa irmã também vai determinar e vai lembrar dessa quarta-feira, naquele frio, é naquele dia que o Senhor mudou a minha sorte, porque eu me revoltei com a situação que eu estava vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Caso vá alguém contribuir, coloque na salva. Façamos assim com as nossas mãos. Pai, os irmãos que estão contribuindo, Senhor, abençoa-os e nos despede debaixo dessa palavra, Senhor, tão rica e poderosa, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito continue com todos nós, agora e sempre. A igreja diz: Amém. Amém. Que Deus abençoe. Está aqui a convidada da irmã Simone, como que ela chama? Camila. Deus abençoe, irmã Camila. É professora também? A irmã Simone traz as colegas professoras. Deus abençoe. Deus abençoe até domingo de manhã às 9 horas. Glória a Deus. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares.